Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na vida de uma figura fascinante da história da Igreja, um homem que passou de alto funcionário do Império a patriarca de Constantinopla, quase da noite para o dia. São Tarásio. A sua história não é apenas sobre fé, mas também sobre coragem, diplomacia e a luta incansável pela unidade da Igreja. Então, prepare-se para uma viagem no tempo até o século VIII, em pleno Império Bizantino. Para entender a importância de São Tarásio, precisamos primeiro entender o tempo em que ele viveu. O século VIII foi um período de grande turbulência para a Igreja, marcado por uma controvérsia que dividiu o Império: a crise iconoclasta. O que era isso? Basicamente, era um debate acalorado sobre o uso de ícones, ou seja, imagens sagradas de Cristo, da Virgem Maria e dos santos. Um grupo, os iconoclastas, que significa destruidores de imagens, acreditava que venerar ícones era uma forma de idolatria, proibida pela Bíblia. Eles argumentavam que Deus é espírito e não pode ser representado por matéria. Imperadores como Leão III e seu filho Constantino V apoiaram fortemente essa visão, ordenando a destruição de ícones em todas as igrejas e mosteiros do Império. Isso levou a uma perseguição brutal contra aqueles que defendiam o uso das imagens, os chamados iconódulos. Monges, clérigos e leigos foram punidos, exilados e, em muitos casos, martirizados por se recusarem a abandonar seus ícones. Do outro lado, os iconódulos defendiam que os ícones não eram ídolos. Eles não adoravam a madeira ou a tinta, mas sim honravam a pessoa representada na imagem. Para eles, os ícones eram como janelas para o sagrado, uma forma de lembrar e se conectar com as figuras santas, e principalmente com o mistério da encarnação de Cristo. Se Deus se fez homem em Jesus, então ele poderia sim ser representado. Essa disputa teológica se tornou uma crise política que abalou os alicerces do Império Bizantino por mais de um século. É neste cenário de divisão e conflito que nasce Tarásio, por volta do ano 730, em Constantinopla, o coração do Império. Ele vinha de uma família nobre e muito respeitada. Seu pai tinha sido um juiz importante e sua mãe era conhecida pela sua piedade. Desde jovem, Tarásio recebeu uma educação de primeira classe, destacando-se em retórica, filosofia e direito. Seu talento e sua integridade não passaram despercebidos. Rapidamente, ele subiu na hierarquia da administração imperial, tornando-se um assecretis, ou seja, um secretário imperial sênior na corte do imperador Constantino VI e de sua mãe, a imperatriz Irene, que atuava como regente. Nessa posição, Tarásio era um dos homens mais poderosos e influentes do império. Ele era conhecido por sua sabedoria, sua moderação e sua habilidade diplomática. Embora fosse um leigo, sua fé era profunda e ele secretamente simpatizava com a causa dos iconódulos, sofrendo ao ver a igreja tão dividida. A grande virada na vida de Tarásio aconteceu em 784. O patriarca de Constantinopla na época, Paulo IV, que havia sido colocado no cargo pelos iconoclastas, adoeceu gravemente. Sentindo o peso de sua consciência, por ter cedido às pressões do imperador e participado da perseguição, ele decidiu renunciar. De seu leito de morte, ele se arrependeu publicamente e declarou que a única maneira de curar a divisão da Igreja era convocar um concílio ecumênico para resolver de vez a questão dos ícones. Com a sede patriarcal vaga, a imperatriz Irene, que secretamente também era a favor dos ícones, precisava encontrar um sucessor forte e capaz de unir a Igreja. O nome de Tarásio surgiu como o candidato ideal. Ele era respeitado por todos, tinha a confiança da corte e, o mais importante, possuía a inteligência e a diplomacia necessárias para liderar um processo de reconciliação tão delicado. Quando a proposta foi feita, Tarásio recusou veementemente. Ele argumentou que era apenas um leigo, sem experiência pastoral, e que não se sentia digno de uma posição tão sagrada. Além disso, ele não queria se tornar patriarca de uma igreja que estava separada de Roma e dos outros patriarcados orientais por causa da heresia iconoclasta. Era uma posição muito sincera e humilde, mas a imperatriz e o povo insistiram. Tarásio então impôs uma condição:
Ele só aceitaria o cargo se todos concordassem em convocar um concílio ecumênico para restaurar a unidade da Igreja e a veneração dos ícones. Era uma jogada ousada, mas que mostrava sua prioridade máxima: a cura do cisma. A proposta foi aceita com aclamação popular, e assim, de forma extraordinária, em apenas alguns dias, Tarásio passou por todas as ordens sagradas: leitor, subdiácono, diácono, sacerdote. E no dia de Natal de 784, foi consagrado patriarca de Constantinopla. Como patriarca, São Tarásio não perdeu tempo. Sua primeira ação foi enviar cartas ao Papa Adriano I em Roma e aos outros patriarcas do Oriente, convidando-os para o Grande Concílio. Ele explicou sua eleição incomum e afirmou seu compromisso com a fé ortodoxa, incluindo a veneração dos ícones. O Papa, embora cauteloso com a rápida eleição de um leigo, reconheceu a sinceridade de Tarásio e concordou em enviar seus representantes. A convocação do concílio, no entanto, não foi fácil. Os iconoclastas, incluindo muitos bispos e soldados, ainda eram uma força poderosa. A primeira tentativa de realizar o concílio em Constantinopla, em 786, foi interrompida por tropas leais à causa iconoclasta que invadiram a igreja. Foi um momento de grande tensão. Mas Tarásio e a imperatriz Irene não desistiram. Com sabedoria e estratégia, eles transferiram as tropas rebeldes para outra região. E no ano seguinte, em 787, conseguiram finalmente reunir o concílio na cidade de Niceia. A escolha do local era simbólica, pois foi lá que aconteceu o primeiro concílio ecumênico, em 325. Cerca de 350 bispos, juntamente com os representantes do Papa e monges de toda parte, participaram do que viria a ser conhecido como o Sétimo Concílio Ecumênico, ou o Segundo Concílio de Niceia. Sob a presidência de São Tarásio, o concílio examinou cuidadosamente as escrituras e a tradição da Igreja. Os padres conciliares leram testemunhos dos primeiros séculos do cristianismo que apoiavam o uso de imagens sagradas. Após semanas de deliberação, o concílio declarou solenemente que a veneração de ícones era legítima e fazia parte da fé ortodoxa. Eles fizeram uma distinção crucial. A adoração, chamada de latria, é devida somente a Deus. Aos ícones se presta uma veneração, ou prosquinesis, que honra a pessoa representada e eleva a mente ao protótipo celestial. Esta decisão foi um triunfo para a ortodoxia e uma grande vitória pessoal para São Tarásio. A unidade com Roma e com o resto da cristandade foi restaurada. Mas os desafios de Tarásio não acabaram aí. Ele ainda teve que enfrentar intrigas políticas na corte. O jovem imperador Constantino VI, ao atingir a maioridade, decidiu se divorciar de sua esposa para se casar com sua amante. Tarásio se recusou firmemente a abençoar essa segunda união, considerando-a adultério e contrária à lei da Igreja. Sua posição firme lhe custou o favor do imperador, que o ameaçou e perseguiu. Mas Tarásio não cedeu, mostrando que sua lealdade era, antes de tudo, a Deus e à verdade do Evangelho, mesmo que isso significasse arriscar sua vida e sua posição. São Tarásio serviu como patriarca por 22 anos, sempre guiando seu rebanho com sabedoria, firmeza e compaixão. Ele era conhecido por sua generosidade para com os pobres, usando sua fortuna pessoal para fundar hospitais e abrigos. Ele viveu uma vida simples e ascética, mesmo em meio à opulência da corte bizantina. Ele faleceu em 25 de fevereiro de 806. Por causa de sua defesa incansável da fé, sua coragem diante do poder político e seu papel fundamental na restauração da veneração dos ícones, ele foi imediatamente aclamado como santo pelas igrejas católica e ortodoxa. A história de São Tarásio nos ensina muitas coisas. Ensina sobre a importância da coragem para defender a verdade, mesmo quando é impopular. Ensina sobre a necessidade da unidade na igreja e o poder do diálogo para superar as divisões. E nos mostra como uma pessoa, usando seus talentos para o bem, pode mudar o curso da história. De um oficial do governo a um dos maiores patriarcas de Constantinopla, São Tarásio é um exemplo luminoso de fé, integridade e serviço. Espero que você tenha gostado de conhecer a vida deste grande santo. A sua luta pela verdade dos ícones nos lembra que nossa fé
também se expressa através da beleza e da arte, que nos apontam para o mistério de Deus. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Deixe um comentário abaixo nos dizendo o que mais te impressionou na vida de São Tarásio. Até a próxima!